Sabia que você fica cego por uma média de 40 minutos por dia? Não estou falando de quando você fecha os olhos para dormir ou quando pisca. Isso acontece por um milissegundo sempre que seus globos oculares se movem. Seu cérebro para de registrar dados visuais para impedir que você veja o mundo como uma bagunça embaçada. Isso acontece tão rápido que é impossível a gente perceber o lapso, assim como quando você olha para uma animação quadro a quadro. Tudo parece uma imagem fluida, mas a verdade é que você está vendo imagens paradas. Eles chamam isso de mascaramento sacádico. Seus olhos capturam dados, mas sua mente descarta partes dessas informações para uma experiência de visualização mais estável. O fato é que seu cérebro mente para você regularmente e só mostra o que quer que você veja. Se seu cérebro pode ignorar o que os seus olhos veem, então você deve se perguntar o que mais ele pode estar escondendo de você. Descobri a terrível verdade quando fui fazer minha cirurgia ocular a laser. Eu tive que usar óculos desde que estava na escola primária, quando chamar alguém de 4 olhos era uma coisa legal a se fazer. Fui muito provocado, especialmente depois que minhas lentes ficaram tão grossas que meus olhos pareciam enormes para quem me olhava. A maioria das crianças só conseguia usar óculos quando seus pais estavam por perto, porque aí não eram zoadas. Elas tiravam assim que seus pais estivessem fora de vista, para que não fossem provocadas. Eu não podia, porque eu era muito míope e precisava de meus óculos para enxergar um mínimo palmo à minha frente. Isso durou até meus últimos anos do ensino médio, quando comecei a usar lentes de contato. Fiquei um pouco enjoado no começo, porque enfiar o dedo no olho não é exatamente uma experiência agradável. Dito isto, era melhor do que ter que ajustar e limpar constantemente meus óculos. Eu costumava usar uma embalagem inteira de detergente por semana. No inverno, era praticamente impossível andar do lado de fora com o acúmulo de neblina. As lentes de contato tornaram tudo melhor. Por um tempo, as lentes foram suficientes e eu aproveitei a liberdade que elas me ofereceram. Não posso dizer o quão deprimido fiquei no dia em que meu oftalmo me disse que eu, sem dúvida, precisaria usar óculos nos próximos 2 anos para continuar enxergando bem. Isso porque eles não conseguiriam fazer lentes de contato fortes o suficiente para mim. Isso foi na época em que a cirurgia ocular a laser estava começando a funcionar, mas era tão cara que nem pensei em fazê-la. Em pouco tempo, eu estava usando uma combinação de óculos e lentes de contato apenas para poder enxergar. Os anos se passaram e a cirurgia ocular a laser tornou-se popular, eficaz e menos cara. Eu me formei na faculdade, consegui um emprego em tempo integral no governo e, eventualmente, ganhei cobertura de seguro. Faltando semanas para o meu exame oftalmológico anual, decidi dar uma olhada no meu plano de seguro. Eu sabia que ia precisar de um novo par de óculos, já que as coisas estavam ficando embaçadas de novo. Então, eu queria saber quanto eu teria que gastar nessa brincadeira. E eis que vi uma cláusula afirmando que 70% dos casos de cirurgia ocular a laser eram cobertas pelo meu plano. Fiquei chocado e imediatamente marquei uma consulta em uma clínica local. Uma coisa levou a outra e finalmente marquei a cirurgia. O procedimento em si me aterrorizou além do normal. Eu estava em uma sala escura, amarrado a uma cadeira, enquanto uma máquina sinistra pairava sobre minha cabeça, zumbindo baixinho como se anunciasse minha destruição. Minhas pálpebras foram forçadas a abrir com um esparadrapo, como se eu estivesse em uma câmara distópica de controle mental de ficção científica.
Não vou mentir, uma grande parte de mim queria fugir gritando, mas então eu teria que pagar a taxa de cancelamento de R$ 50 e isso simplesmente não poderia acontecer. O cirurgião oftalmologista espremeu algumas gotas anestésicas em meus olhos. A sensação de formigamento me fez querer piscar para afastar o líquido, mas a fita manteve minhas pálpebras no lugar, apesar dos meus esforços. Quem decidiu que o procedimento precisava ser feito sem anestesia geral deve ter tido um traço bastante sádico. Senti minha garganta apertar quando um bisturi se aproximou do meu olho direito. A mão do cirurgião tinha apenas um leve tremor, e eu podia imaginá-lo me deixando cego de uma vez. Eu queria correr, gritar e rastejar de volta para o útero da minha mãe. Chega de óculos, chega de óculos, chega de óculos. Eu repeti para mim mesmo, esperando que o mantra me desse coragem o suficiente para ver deixar aquilo acontecer de boa. Meus instintos me diziam para fechar os olhos e desviar o olhar, mas era fisicamente impossível fazer isso. Tive que assistir enquanto a faca afiada cuidadosamente tocava a superfície do meu globo ocular. O cirurgião cortou uma aba da minha córnea e delicadamente a dobrou. Ao terminar isso, metade do meu campo de visão escureceu. O primeiro olho estava ruim o suficiente, mas o procedimento foi ainda mais aterrorizante quando o cirurgião começou no meu olho esquerdo, porque eu sabia o que estava por vir. A dor não era tão ruim quanto a ansiedade crescendo em mim enquanto o bisturi se aproximava de mim mais uma vez. Outro corte rápido e eu estava efetivamente cego. No começo, tudo que eu podia ver era escuridão e formas cinzentas que se mexiam, como quando você fecha os olhos. Mas então, um pequeno ponto vermelho surgiu à distância. O cirurgião disse que era o laser e me falou para focar nele. Travei meu olhar distorcido na luz, mas quando algo apareceu na minha visão periférica, achei difícil não me desviar. Eu não deveria ter sido capaz de ver nada além daquela luz vermelha, mas uma forma rodopiava fora de vista. Quando mencionei isso ao doutor, ele disse que era meu cérebro pregando peças em mim. Enquanto o laser fazia seu trabalho, continuei a ver um contorno no canto da sala. Não pode ter sido o médico, pois ele estava ocupado operando o laser. Uma vez que o procedimento foi feito, me disseram para manter meus olhos fechados pelo resto do dia e me mandaram para casa para me recuperar. No dia seguinte, acordei e vi o mundo sob uma luz completamente nova. Foi como atualizar de uma TV em preto e branco para uma tela plana HD de última geração. Pela primeira vez na minha vida, pude ver claramente com meus próprios 2 olhos. Eu podia ver as pedrinhas no teto, a poeira no meu armário de madeira, os poros na minha pele, o velho pairando no canto, as flores no corredor. Ah, merda! Havia um velho pairando no canto do meu quarto. Ele balançava para cima e para baixo, olhando para mim distraidamente e sorrindo de uma maneira assustadoramente perversa. Seus dentes achatados como garfos amarelos se projetavam de sua boca, enquanto seus 3 olhos redondos me olhavam, brilhando como estrelas demoníacas. Eu sabia que já o tinha visto antes. Parte de mim sabia que eu o tinha visto toda a minha vida. Meu cérebro fingiu que ele não estava lá, mas meus olhos o viram mesmo assim. Enquanto eu saía da minha casa, o homem monstruoso seguiu-me pelo corredor. A lembrança de um pesadelo recorrente de infância veio à tona em minha mente. Eu estava na floresta, fugindo do homem de 3 olhos. Sempre que ele estava prestes a me pegar, eu saía da floresta a tempo de escapar, mas a caverna no chão abaixo de mim cedia, me deixando cair em uma ravina.
Eu acordava gritando pelos meus pais, que me confortavam e diziam que era apenas um pesadelo. No entanto, lá estava eu, cara a cara com o meu próprio bicho-papão. Embora em minhas memórias ele estivesse sempre franzindo a testa, o sorriso cruel estampado em seu rosto me fez perceber que ele sabia que eu podia vê-lo agora. Ele sabia que poderia me perseguir, assim como nos meus pesadelos. Eu corri. Saí correndo de casa e fui para a rua, ainda de pijama. A luz do sol ardia em meus olhos sensíveis, mas a dor não era nada comparada ao medo que eu sentia. Eu nem tive tempo de apreciar a vista, indubitavelmente linda, porque outra coisa chamou minha atenção. Aliás, várias coisas. Elas estavam por toda a parte. Vultos, fantasmas, espíritos, como você quiser chamá-los. Seu cérebro quer protegê-lo da verdade, mas os dados visuais estão armazenados em sua mente. As imagens saem quando você dorme, porque é quando seu cérebro perde o controle e não consegue mais conter as memórias. Às vezes, quando as condições são perfeitas, as pessoas podem vislumbrá-los como uma falha em um videogame. Na verdade, eles estão sempre por perto. Você não pode fugir deles. Acredite, eu tentei. Se você os vir, haja como se não pudesse. Eles gostam da perseguição. Não lhes dê essa satisfação. Seu cérebro racional mentirá para você, mas seus instintos não. Confie em seu instinto. Se você sente que está sendo observado, é porque você está. O Homem de 3 Olhos levou menos de 2 dias para me pegar. Naquela época, eu vi mais criaturas de pesadelo do que você poderia imaginar. Eu vi homens sem cabeça, bruxas horríveis, pessoas com membros super longos e, o mais assustador de tudo, criaturas que pareciam idênticas aos meus entes queridos. Eles ficaram imóveis a poucos metros de mim, de cabeça baixa, enquanto sussurravam continuamente meu nome. Eu via o mundo como ele era, e isso me aterrorizava. De certa forma, o que o Homem de 3 Olhos fez quando me pegou foi quase um alívio. Pelo menos, nunca mais terei que olhar para aquelas criaturas horríveis. E no fim das contas, nunca mais vou precisar de óculos ou lentes de contato. Até a próxima. Obrigado.